Simpósio Internacional sobre os 10 anos da Laudato Si, 2015 a 2025. Está acontecendo desde já os preparativos para esse Simpósio Internacional dos 10 anos da Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco. O Simpósio Internacional de 10 anos da Laudato Si será realizado no Brasil. Sabia disso? Pois é, nos dias 27, 28 e 29 de maio próximo, no mesmo mês em que, há 10 anos atrás, o Papa Francisco assinara a carta encíclica Laudato Si. Será realizado entre os dias 27 e 29 de maio de 2025, no auditório da PUC do Rio de Janeiro, na modalidade híbrida, presencial, Zoom e YouTube. O Simpósio Internacional de 10 anos da Laudato Si tem por objetivo refletir sobre o surgimento, a história e os impactos da carta encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, do Papa Francisco, publicada ao dia 24 de maio de 2025, fortalecida pelos documentos por ele publicados em seguida, Fratelli Tutti, no dia 3 de outubro de 2020, e Querida Amazônia, no dia 2 de fevereiro de 2022, mas, sobretudo, revisitada e atualizada com a publicação da exortação apostólica Laudato Deum, que foi escrita e lançada no dia 4 de outubro de 2023, endereçada a todas as pessoas de boa vontade sobre a crise climática. Se antes da publicação da Laudato Si os desafios já eram grandes, muito mais agora, inclusive agigantados com a crise da Covid. Diversos e variados são os motivos que levaram à percepção de uma crise ambiental nesse momento da história da humanidade, em que avultam mudanças climáticas com indícios de uma situação de irreversibilidade, tal como o planeta está vivenciando. Paralelamente, a globalização, a tecnologia, ao lado das vantagens, também trouxeram efeitos de exploração, de desigualdade humana, social, de violência, de guerras, de movimentos de imigração e de ondas de refugiados. O contexto político, por sua vez, apresenta sintomas de crise de democracias e guerras geopolíticas que impactam profundamente nas sociedades e em todo o ambiente da casa comum, na luta para se reverter a crise socioambiental. Nesse contexto, cabe perguntar: qual então a colaboração real da Laudato Si diante dessa crise atual? Em que medida as universidades latino-americanas acolheram as propostas da Laudato Si com vistas à superação da crise socioambiental? Qual o lugar desse tema de pesquisa na área de ciências da religião, teologia, particularmente no contexto das universidades católicas no continente latino-americano? Quais pesquisas e publicações surgiram e quais revistas têm concedido espaço para estes temas em seus dossiês e artigos gerais? Estas são algumas dentre as várias questões relevantes que serão discutidas no simpósio em questão. Ou seja, esta é uma oportunidade para se refletir de forma interdisciplinar e transdisciplinar entre teologia e os vários saberes e ciências em vista do bem comum e da casa comum, como tem insistentemente indicado o Papa Francisco. Além disso, é uma boa oportunidade para se colher os frutos da reunião do G20, Fórum de Cooperação Econômica Internacional, em novembro de 2024, que aconteceu no Rio de Janeiro, e para também ajudar na reflexão em vista da COP30,
30ª Conferência das Nações sobre a Mudança do Clima, que acontecerá de 11 a 22 de novembro do ano de 2025, aqui no Brasil, em Belém do Pará, no coração da Amazônia brasileira. Outro dado importante a gente trazer, se ter presente, é que em 2025 se celebram os 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis e os 10 anos da criação da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM. A tudo isso, soma-se o fato de que a Comissão Episcopal Especial para a Mineração e a Ecologia Integral para a Campanha da Fraternidade de 2025 escolheu como tema Fraternidade e Ecologia Integral e como lema Deus viu que tudo era bom. Gênesis 1:31. Com o objetivo, assim, de promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. Objetivo geral da campanha da Fraternidade 2025. Aliás, a ecologia é a temática mais tratada pelas campanhas da Fraternidade ao longo de seus 61 anos de existência. Foram, então, 8 as campanhas da Fraternidade que já abordaram essa temática de alguma forma. Em 1979, Por um Mundo Mais Humano, Preserve o que é de Todos. Em 86, Fraternidade e a Terra, Terra de Deus, Terra de Irmãos. Em 2002, Fraternidade e Povos Indígenas, por uma Terra Sem Males. Em 2004, Fraternidade e Água, Água Fonte de Vida. Em 2007, Fraternidade e Amazônia, Vida e Missão nesse Chão. Em 2011, Fraternidade e a Vida no Planeta. Em 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Em 2017, Fraternidade, Biomas Brasileiros em Defesa da Vida e agora a nova, em 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. O Simpósio Internacional 10 anos da Laudato Si acontecerá no dia 27, 28 e 29 de maio de 2025, no mesmo mês em que 10 anos antes o Papa assinara a carta encíclica Laudato Si, organizado pelo Departamento de Teologia e pela Cátedra Carlo Maria Martini. O simpósio terá lugar na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e contará com a participação de conferencistas da Europa, da América Latina, sobretudo dos países da grande região panamazônica, além do Departamento da Teologia da PUC do Rio e da Cátedra Martini. O simpósio contará com apoio e participação do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, CELAM, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, e das seguintes universidades da América Latina: Pontifícia Universidade Católica do Chile, Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, Pontifícia Universidade Javeriana, na Colômbia, Universidade Pontifícia Bolivariana, na Colômbia, Pontifícia Universidade Católica do Equador, Pontifícia Universidade Católica da Bolívia, Pontifícia Universidade Católica Andrés Bello, Venezuela, Universidade Católica do México, Universidade Salesiana Mexicana de Guatemala, Universidade Católica de Porto Rico, Universidade Católica de Costa Rica, Pontifícia Universidade Católica da Argentina, Universidade Humberto Hurtado do Chile, além de contar também com personalidades do mundo político, religioso e civil, pessoas engajadas na defesa da ecologia, no cuidado da casa comum, na luta para se reverter a crise socioambiental, que atuam em vários campos.
Louvemos e agradecemos por esse momento de reflexão, de fé, pela casa comum que estará acontecendo aqui no Brasil. E que tais reflexões sejam consistentes no sentido de que se tornem práticas de vida, de cuidado para com a casa comum e que não fiquem somente nessas reflexões, que além de olharmos para a casa comum em si, olhemos também para dentro de nós, para as nossas atitudes, para assim, talvez conseguirmos melhor viver o tão sonhado, a tão sonhada perspectiva, de tudo estar interligado, como Francisco de Assis propôs e como o Papa Francisco nos sinalizou na Laudato Si. Que Deus abençoe esse momento de muita reflexão sobre a Laudato Si aqui no nosso Brasil. Assim seja. Amém. Se gostou, deixa aqui o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal também e me diz aí, você conhece a Laudato Si? Você já leu? Você já ouviu algum texto, algum comentário sobre a Laudato Si? Deixa aqui nos comentários para mim saber se você tem acompanhado também toda essa trajetória da Laudato Si, esses 10 anos dessa grande encíclica para a nossa vida de fé. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã.